José Bonifácio, de 78 anos, faleceu em casa na manhã desta segunda-feira por volta das 5h30 da manhã. O velório aconteceu no Palácio das Águas. Em seguida, houve a missa de corpo presente na Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção. E após, seguiu em cortejo na viatura do Corpo de Bombeiros até o cemitério Santa Isabel. O prefeito lutava contra um câncer de fígado desde 2018. A despedida foi marcada por homenagens. Cabo Frio perde uma referência, né, uma referência de político. Zezinho, ele conseguiu mostrar que é possível ser político e conviver com a liberdade, e conviver com a honestidade, conviver com o cuidado com a coisa pública, o cuidado com o dinheiro público. Zezinho conseguiu ser político, né? E aí nos dias de hoje isso é muito difícil. Ele passa a ideia de ser político e buscar atender a minoria, e buscar atender a população mais carente, e buscar priorizar educação e saúde. Nós perdemos um político, a região perde, não é só Cabo Frio que perde não, um político que é exemplo, que deixa um legado maravilhoso para todos nós, principalmente para os nossos jovens, e mostrar que é possível fazer uma política decente, uma política voltada para a população. Zezinho é um exemplo para todos nós. Eu, em particular, eu perco um amigo, um irmão, um pai, um mestre, né? Com certeza um mestre que me ensinou muito. Para mim é uma perda grande, principalmente do amigo, de deixar, de perder essa convivência de anos, de mais de 40 anos com José Bonifácio. A gente perde muito, a região perde, o estado do Rio de Janeiro perde, mas deixa o legado dele, o legado da honestidade, que não deveria nem estar falando aqui de honestidade, porque é obrigação de qualquer político, mas o legado do cuidado com a coisa pública, do cuidado com o dinheiro público, do cuidado principalmente com os invisíveis, com as pessoas invisíveis que normalmente o sistema não deixa ver. Zezinho era isso, ele olhava primeiramente as pessoas invisíveis, aqueles que precisam mais da presença do poder público. Esse é o José Bonifácio que nos deixou no dia de hoje. Talvez eu fosse a pessoa menos indicada nesse momento em que estamos aqui reunidos com os amigos dos familiares de Bonifácio para usar a palavra nesse nosso último momento com ele. O sol se esconde e se esconde o Zé, escondemos o Zé, mas a sua história permanecerá viva para todos nós. Mas se de uma forma eu seja o menos indicado por ter sido seu adversário por 52 anos, o fato de conhecê-lo profundamente na diversidade é que me permite também ser uma pessoa que possa falar sobre ele nesse momento. Zé Bonifácio, como eu já coloquei, nos últimos dias, não foi com a intenção de fazer média com ele, que ele estava muito doente. Certamente as minhas mensagens não seriam lidas por ele, mas eu queria que a população de Cabo Frio as lesse para guardar na memória, no coração, o que foi esse homem para a nossa cidade. O que foi esse homem para a nossa cidade. E hoje eu encerrei uma mensagem minha, a última, com ele aqui entre nós ainda, apesar de falecido, de que eu digo, no final, que eu encontrei um título para ele. E eu queria que todos conhecessem esse título. E o título foi Bonifácio, o Incorruptível. E quem está falando que Bonifácio não se corrompeu não é o primo, não é o Jânio, que foi o grande amigo dele, Mirinho, não são os parentes dele, é Alaí Correia, que brigou com ele 52 anos. 52 anos. Nunca estivemos juntos numa campanha. Quando ele era candidato, eu era candidato. Quando ele não era candidato, apoiava alguém, eu apoiava alguém. Mas nunca ficamos juntos. Então o fato de nunca ter ficado juntos substancia essa afirmação que eu faço aqui hoje do homem que foi
realmente um homem honesto à frente da prefeitura. E esse título que eu hoje dei a ele, eu fiz porque eu quero que passe gerações e lá na frente, o jovem, quando vê a história de Cabo Frio, que vê Zé, o incorruptível, vai perguntar ao pai, ao avô, por que ele ganhou esse título. Aí vão dizer para esse jovem, para essa criança, olha, tivemos um tempo de corrupção no Estado, no país, na cidade, mas esse homem, ele conseguiu romper o seu próprio tempo e se manteve firme na honestidade. Então, eu trago meu abraço aos familiares dele. As pessoas pensam que o fato de eu ter sido adversário dele por 52 anos, não tivesse com ele alguns momentos importantes da vida dele, afinidades, situações que fazem parte da história dele e da minha história. Até hoje eu soltei algumas, mas com muito cuidado, porque na verdade nós fomos confidentes mesmo na adversidade. Nós éramos adversários, éramos confidentes. Sentávamos no bar Society e tomava a nossa bebidinha lá e conversávamos sobre as nossas vidas e sobre a vida pública da política da cidade. Ele num campo e eu no outro, ideologicamente, idealisticamente, em campos opostos. Eu pensava que aquele prédio ali era o ideal. Ele já pensava que o ideal era lá na frente, não era ali. Então foi uma luta titânica desses dois homens. Infelizmente, eu estava aguardando uma futura competição com o Zé, mas ele hoje nos deixou. Mas sua história vai ser sempre lembrada por todos. Enquanto eu viver, eu vou lembrar. Enquanto eu viver, eu vou lembrar. E tenho certeza absoluta que pelo fato de ter sido seu adversário ferrenho, de briga todo dia, essa história que eu conto nunca vai ser esquecida. Obrigado. Familiares, amigos, políticos da região e do estado do Rio compareceram ao último adeus a Bonifácio. Zezinho, como era carinhosamente chamado, chegou a ficar 10 dias internado no Complexo Hospitalar de Niterói, na região metropolitana do Rio. No local, segundo a prefeitura, ele estava recebendo reforço nutricional em combate aos efeitos colaterais decorrentes das sessões de quimioterapia. Ele teve alta no último dia 10 de julho. Em nota, a prefeitura lamentou a morte do prefeito e decretou ponto facultativo nesta segunda e luto de 3 dias. José Bonifácio Novelino deixa esposa e 2 filhas.